Oi galera, tudo bacana? Aqui é a Andy do Mon Petit Poisson. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do blog no YouTube. E hoje eu vou falar um pouquinho de um livro que depois de muito tempo saiu uma continuação da série. Na verdade eram 6 livros, aí agora viraram 7. Sendo que esse livro foi escrito, o primeiro livro, né, foi escrito tem quase 15 anos. E da onde eu tiro também pra vocês aquela máxima de que a gente nunca pode confiar muito no autor, né? Na verdade, algumas pessoas sempre viram pra mim e falam assim: Indy, mas esse livro é série, só são 3, só são 4, são só 5, enfim, né? Cada série tem uma quantidade de livro. E eu falo assim, por enquanto, porque esse livro que eu vou resenhar hoje é a prova viva disso, que as coisas podem acontecer bizarramente, gente. De repente você tem 2 livros e o autor escreve um terceiro, um quarto, quinto, a série ganha milhares de livros. Então é muito cuidado quando a gente fala pode ser só isso, né? O livro em questão, eu não resenhei os anteriores no blog, porque quando eu li, eu nem tinha o blog ainda. Na verdade, eu acho que eu li essa série mais ou menos em 2007, 2008. Eu nem tinha cogitado criar um Mon Petit Poisson ainda. Mas enfim, eu li, depois continuei. Sempre foi uma das séries da autora que eu mais gosto. Eu tenho uma relação de amor e ódio com essa autora e eu vou contar um pouquinho nesse vídeo. Então, o livro que eu vou fazer resenha hoje é esse aqui, ó, da Meg Cabot, a Mediadora, né, que é a série, e esse é o livro 7, A Lembrança, que é a capinha um pouco diferente, né, mas seguindo já a nova orientação, vamos dizer assim, porque, para quem não sabe, a primeira edição dessa série eram umas capinhas muito feias, foi exatamente quando eu li. Aí depois eles lançaram uma segunda edição com umas capinhas maravilhosas. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas teve uma época que o Submarino vendia o kit completo com uma bolsinha e todo mundo queria essa bolsinha. Esse kit ele sempre dava como esgotado, era muito bizarro. E agora, eu acho que quase depois de, sei lá, gente, 10 anos, não sei, deixa eu ver aqui. 2, aqui é 6. Ó, a Galera Record trouxe a primeira edição em 2007, quase 10 anos depois, né? Se fosse 2017, quase 10 anos depois, eis que surge o livro 7, né? Provavelmente nos Estados Unidos deve ter sido lançado um pouco antes. E aí que eu falei, eu tenho uma relação de amor e ódio com a Meg Cabot. Eu acho que ela escreve coisas super variadas, o que é muito legal pro autor. Mas nem todas as séries dela eu gosto, eu acho que é muito repetitiva, acaba sendo muito um porre pra mim. Eu já li o Diário da Princesa, já li a série do da Perséfone, né, do Hades, já li que a menina é uma caçadora de vampiros. Todos esses livros estão resenhados no blog. Se vocês quiserem conferir, digita lá monpetitpoisson.com e escreve Meg Cabot, que tudo da autora que eu tiver resenhado tá lá. Eu já li bastante coisa dela. Só que pra mim, assim, essa série é a série mais queridinha dela, porque eu realmente gostei da Susana, eu realmente me identifiquei, eu achei que foi uma personagem bacana, uma personagem divertida, uma personagem meio desbocada, assim, mas com uma coisa positiva, né? As histórias não eram grandes, eu acho que isso, senti falta disso na leitura desse livro. Esse livro, ele se passa mais ou menos uns 5, 7 anos depois. Por quê? A Susana, ela já terminou a faculdade, né? Ela tá nesse processo de finalização, porque a faculdade nos Estados Unidos é um pouco diferente, principalmente algumas escolas, né? Por exemplo, se eu não me engano, direito e medicina, você tem que fazer um curso antes para depois fazer esses cursos. Não é igual aqui, né? Aqui a gente quer ser advogado ou quer ser médico, já entra direto. Lá fora tem uma pequena diferença, mas é mais ou menos isso. Ela tá terminando ali, ela tá fazendo estágio, quer um emprego, então ela já tá bem no final. E vamos botar uma média aí entre 5, 6 anos, né? Afinal de contas, é o tempo médio aqui que a gente tem. O livro se passa mais ou menos nesse momento. Então ela não tem mais 16 anos. Ela já é uma adulta, né? Ela tem 20 anos. Vamos botar aí 20 e pouco, mas não 20 e pouco, 25, tá? 22, 21, né? Ela se passa esse tempo. E aí o que eu comecei a sentir falta? A personagem, ela envelheceu, mas a autora escreveu exatamente como se ela tivesse 16 anos. Então eu senti que tinha umas horas que era muita contradição, não batia isso, porque
quando a gente tem 16, a gente tem um jeito. Quando a gente tem 20, a gente tem outro. E agora 30 também tem um outro. Então, assim, quando eu me vejo, né, voltando no tempo, a Andréia lá de 15 anos é completamente da Andréia diferente da Andréia de hoje. Do mesmo jeito que quando eu tinha 20 eu era uma coisa. E eu posso falar até de coisas bem engraçadas, porque quando eu entrei na faculdade eu era uma pessoa. Quando eu saí, todo mundo é outra pessoa, né? Por tudo que você passa. E eu não vi muito essa modificação da pessoa, do personagem, tá? Nem dela, nem muito do Jesse. Mas o Jesse quase não aparece nesse livro. E isso pra mim foi um outro choque, porque quando chegou no último livro, o que eu acho que todo mundo queria era saber como é que ia ficar esse casal. Afinal de contas, eles iam conseguir, não iam e tal, como é que ia ser. E aí, gente, vem um outro pensamento que eu tive durante a leitura desse livro. É que muitas vezes nós, leitores, somos um pé no saco. Eu vou me colocar nesse meio porque eu sou leitora também, eu sei que eu encho o saco, eu sei que eu pergunto. Então eu não vou fingir que, ai não, ela não é assim. A gente fica insistindo, né? A gente fica falando assim, cara, tem que ter, tem que ser. Por que você não escreve mais um livro? Por que você escreveu? A gente faz isso. Vamos falar que faz. Então eu não sei se a questão de ter escrito esse livro foi, porque os autores encheram tanto, os leitores encheram tanto o saco que a Meg Cabot pensou, cara, vamos escrever pra calar a boca dessa gente. Ou, de repente, a editora viu que tinha essa possibilidade de fazer mais alguma coisa e viu uma situação financeira bacana, porque séries queridas, você sempre tende a comprar, a saber, né? Eu acho que é um pouco disso. Acho que o máximo que a gente pode ver com isso é a série do Harry Potter. Tudo que sai do Harry Potter, pá, todo mundo compra. Não importa a editora, não importa o que saia. Pode ser paradas que nem tem a ver necessariamente com Harry Potter, né? Pode ser do mundo criado pela Rowling, mas todo mundo quer saber. Então eu acho que tem um pouco disso. E os fãs queriam isso. Só que esse livro, ele tem 399 páginas. Exatamente. Ele tem, gente, quase mais de 100 páginas da média dos outros. Os outros são em torno de 280, 288, 290, e depende um pouco de cada livro, mas fica nesse em torno de 280. Esse aqui tem quase 400 páginas. O livro, a história, tá muito arrastada, ela tá muito esticada. Você vê que as coisas se repetem nos capítulos, os parágrafos são repetitivos. Eu não vi uma mudança, é o que eu falei, eu vi como se meio que tivesse passado 6 meses ou um ano. Só que não é isso que ela mostrou aqui. Esse livro foi uma coisa que eu acho que se a autora tivesse feito aquelas tipo de novela, um conto, eu teria gostado muito mais, porque ela ia ser sucinta, ela ia ao foco das coisas que a gente queria ver, e aqui não, ficou uma coisa muito esticada. Vou ser muito sincera pra vocês, teve muitos momentos nesse livro que eu quis abandonar o livro. Não foi um livro que eu gostei, foi um livro que, apesar de eu ser muito fã da série, não achei que merecia, ou vou dizer assim, esse livro não foi o que eu, como fã, esperava. Eu esperava uma coisa sucinta, uma coisa legal, uma coisa falando dos dois, e até um pouco da vida deles. O livro é arrastado, o livro é meio chato, pra falar a verdade, os capítulos são repetitivos. Só que tem uma parte aqui no livro que é a melhor. Eu acho que o livro pra mim valeu por causa desta parte. Não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler, porque aí é muito sacanagem com quem não leu, mas quem leu vai saber mais ou menos da parte que eu tô falando. Porque o desafeto da Susana sempre foi o Paul. E ele aparece nesse livro. E tem essa parte com ele, exatamente porque ela consegue ver os fantasmas, né? Que foi o mote do livro, sempre foi o enredo da história. Ela meio que que bola uma vingança. E eu achei isso legal, porque nesse ponto foi a Susana numa versão mais velha, entendeu? Tipo, não foi aquela menina de 16 anos. Apesar dela ter agido talvez aí com uma coisa meio justiceira, que não vou dizer que eu concorde ou discorde, mas dentro do contexto da história valeu. Foi essa parte bacana. Então é uma parte engraçada, é uma parte dinâmica, é uma parte que a gente não sabe o que vai acontecer, e é uma parte meio até um pouco mais adulta do livro, né? Então tem muitas coisas misturadas e valeu a pena. Então assim, pra mim o livro valeu a pena nessa questão, e saber um pouco mais de alguns personagens. Mas de um modo geral, se ela tivesse feito um conto, se ela tivesse feito um livro mais fininho, mantido a ideia dos outros livros, que são em torno de 300 páginas, né?
eu acho que a história teria sido mais condensada, eu acho que a história teria fluído melhor. Não ia dar essa sensação de que, nossa, tá sobrando, nossa, tá esticado, nossa, tá esticado. Então, assim, infelizmente, pra mim, esse último livro aqui não foi o livro que eu esperava, não foi um livro que eu curti, assim, falo pra vocês, nossa, foi maravilhoso, foi ótimo voltar nessa história, sabe? Não quer dizer que tenha sido, nossa, horrível, odiei ter lido, não foi isso, mas eu esperava muito mais. Eu acho que o que eu realmente queria ver, que era a Suzana e o Jess juntos, a ideia deles juntos, isso quase não acontece no livro, na verdade, né? Pra mim é como se fosse uma história, a sensação que me passou foi uma história lá do passado dela, quando ela tinha 16 anos, só que agora ela tem 20 e pouco. Só que isso, sei lá, não era o que a gente queria ver, porque o último livro tinha outras coisas que tinham terminado, entendeu? Então é como se fosse um flashback sem ser flashback, né? E aí, assim, quem é muito fã de Meg Cabot, eu acho que vale dar a chance, porque é uma volta ao passado, é uma volta com os personagens. A Suzana continua desbocada, né? Falando as coisas. Agora tem os irmãos dela, algumas situações, a evolução de alguns personagens, né? Então, assim, tem coisas legais. Mas não é o todo. Eu acho que tem poucos momentos bons para tantas páginas. Então, de um modo geral, não foi o que eu esperava. Mas é isso, gente. Eu acho que se você tá lendo agora, de repente, a Mediadora, né? Seguiu para ler a série. De repente você até pode não sentir esse vácuo, né, vamos dizer assim. Porque eu senti porque eu li lá atrás, né? Então, foi o que eu falei. Eu terminei de ler o último livro em 2007, 2008. Vamos botar aí no máximo 2009, entendeu? Então, eu tenho essa gama de tempo entre os livros, né? Que é mais ou menos junto com o que a autora escreveu. Então eu vim com esse link, aquela ansiedade, aquela saudade de querer ler mais, de querer falar, nossa, que saudade de ler Meg Cabot, que saudade de ler A Mediadora e gostar de como se passaram esses anos, né? Então foi meio isso. Eu esperava mais do livro, não foi algo que eu curti tanto, por causa desses pontos que eu comentei pra vocês. Mas, enfim, né? Lembrando que antes desse livro tem um conto, que é o Pedido, tá? Que é aqui. Então, é isso. Pra vocês que vão ler tudo, os 6 primeiros livros, depois esse conto, e aí a gente tem a lembrança, por enquanto, fechando a série. Mas é o que eu falei lá no início do vídeo, gente. Pode ser que Meg Cabot resolva continuar essa série agora, né? Sei lá, depois que a Suzana se casa, depois que a Suzana consegue um emprego, depois, não sei. Agora abriram muitas possibilidades e não sei como é que vai ficar. Eu não sei se realmente esse livro pode ser a porta para uma nova parte da série, ou realmente é algo pros fãs, assim, olha, vou escrever esse aqui depois de tanto tempo só porque vocês me cobram tanto e enfim, né, dar um gostinho, dar um presente pros fãs. Então, a partir de agora eu não sei mais o que vai acontecer, mas esse livro aqui é isso. E sobre outra questão é o seguinte, gente, não dá pra pegar esse livro aleatório e ler, entendeu? Gente, porque ela vai falar dos irmãos dela, ela vai falar da situação dela, ela até faz um pequeno flashback da vida dela, mas assim, tem muitas coisas que ela comenta que são ligadas aos livros anteriores. Você pode tentar? Pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo você seguir a série direitinho pra você não ficar perdido, porque eu acho que aqui vocês vão ficar muito perdidos com algumas coisas, entendeu? Então, é isso, gente. Bom, essa foi a resenha de Meg Cabot com o seu A Mediadora. É o livro 7 da série, A Lembrança, né? Lembrança, aliás, para vocês se divertirem um pouquinho mais aí e aí souber se vão ou não comprar e ler o livro, beleza? Então é isso, gente. Super beijo, né? Espero que tenham gostado desta resenha. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Eu vou respondendo à medida que, né, que eu conseguir, tiver as informações também. E claro, para saber sobre este livro, outros livros que são resenhados no blog, entra lá, monpetitpoisson.com. Acompanhe o blog lá nas 3 redes sociais, né, nas principais, vamos dizer assim. Facebook, no Twitter e no Instagram, que eu também vou postando as coisas, beleza? Super beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.